Então, a Teresa Zivert, essa artista que eu tive, assim, a alegria de conhecer pessoalmente, né? Até mandei lá para o grupo que a gente está ligado, não sei se ela pode nos assistir hoje, se vai assistir, mas é uma artista muito especial, um ser humano, posso dizer, é uma querida Teresa, né? Ela morou em Florianópolis, hoje tem uma ponte aí entre Florianópolis e São Paulo, nem sei se a Teresa está só em São Paulo, agora onde ela anda, a última vez que a gente falou era entre Florianópolis e São Paulo, ela é de Blumenau. Pode passar, por favor. E a Teresa tem um trabalho muito bonito. Desculpa, Blumenau não, Blumenau são meus tios, ela é de Joinville. E também, eu acho que ela fez esse experimento em Blumenau também, não estou bem certa, né? Mas ali estava Joinville, né? Que ela nasceu lá. Esse trabalho da Teresa também é um jardim, é uma coisa muito brasileira, né? Eu acho muito legal, né? Então, pensem aí, vamos pensar uma linha de ônibus com 26 pontos, tá? Paradas de ônibus, né? 26 paradas. Ela e 26, creio que 25, porque ela estava na ação, se eu não estou enganada, depois a Tereza me corrige, né? Mas, enfim, eram 26 pessoas, eu creio que ela era uma delas, porque ela estava na ação. Cada uma dessas pessoas, colaboradores da ação, ficaria num ponto de ônibus ao longo de todo o itinerário, do início ao final da linha, de um determinado itinerário. Cada colaborador carregaria uma plantinha consigo num vaso ou numa sacola, a sua escolha, e pegaria o mesmo ônibus. Claro que eles sabiam que, se estivesse na parada de ônibus às 9 da manhã, por exemplo, no início da linha, ali no começo da linha, né, iria pegar o ônibus que iria passar às 9h05 no segundo ponto, então estavam todos cronometradinhos para que a cada parada entrasse uma pessoa com uma planta. Pode passar, por favor. Aí ela vai contando, a gente pode ir passando, né? Ela vai contando o que foi acontecendo. No início, entravam tinha uma pessoa com uma plantinha, tudo bem. Na segunda parada, mais uma pessoa com uma plantinha, né? Ninguém notou nada. A terceira parada, olha só, né? Ainda tá, né? Mas olha, quanta plantinha, né? Aí daqui a pouco as pessoas começaram, mas quanta planta é essa? O que está acontecendo aqui, né? É um jardim ambulante, é um jardim viajante, é uma florestinha que vai ocupando o ônibus e fica cheio, porque alguns artistas, ou nem todos são artistas profissionais, mas estavam exercitando produzir arte, né, que é essa coisa humana, se empolgaram e trouxeram plantas grandes, né, e ficou o ônibus tomado de planta. Aí teve gente que começou a rir, teve gente que disse, não, isso aí é combinado, gente, é bem do Brasil, né, se fosse na Europa, o povo todo ia ficar quieto. Não devo falar nada, isso não é comigo, né? É falta de educação, não vou, posso bufar um pouco, mas não vou, né? Ali já começou todo mundo, não, mas o que é isso? Teve gente que se incomodou, porque, né, ali tem uma que está com a folha no rosto, né? Isso está me incomodando. E começou a criar um negócio dentro do ônibus, e aqueles que chegaram, pode ir passando, chegaram ao final da linha, era um final da linha mais baixo, aí tinha que pegar essa escada, né, para subir e sair, então, para a rua, né, o espaço público, viram que o pessoal das plantas se reuniu, todo mundo se reuniu e desceu e foi esperar as pessoas lá na saída, na desembocadura, e aí conversaram. Claro que as pessoas vieram conversar e eles ofereceram, né? Ofereceram as plantas para as pessoas. Já tinha tido muita conversa, e pode deixar aí um pouquinho, porque isso eu queria ler, né? Já tinha tido muita conversa, e bate-boca, e alegria, e risos, e foi uma viagem tão diferente. Para uns foi boa, para outros foi uma bobagem, para outros foi uma coisa, uma incógnita que deixou pensando, né? E aí as pessoas que aceitaram as plantas, e as plantas foram todas dadas para aqueles passageiros que chegaram ao final da viagem, né? A pessoa recebia esse bilhetinho, né? Caro, cara, desconhecido, desconhecida, esta planta pertenceu ao jardim de passagem. Espero que encontre um lugar fértil para o seu plantio. Se possível, compartilhe comigo o endereço no qual você a plantou. Mande para o e-mail, ela dá o e-mail dela e agradece, né? Porque ela tem o costume de acompanhar, né, a vida das plantinhas, e a Teresa fez vários outros trabalhos criando jardins nas situações mais inesperadas, né? Pode passar, por favor.
Olha só, a pessoa indo embora com a sua planta, né? Muito brasileiro, né? Pode passar, por favor. Aí ela tem esse depoimento que eu achei bonitinho trazer, que é a mulher que aceitou a planta estava em lágrimas. Quando eles se abraçaram, né, o performer, né, que deu a planta, e ela se abraçaram, e neste ponto de conexão emocional, isso é muito importante, houve uma sensação de tangibilidade da comunidade que tinha sido formada como resultado de 26 plantas e uma viagem de ônibus de um terminal para outro. Pode passar, por favor. Aí são uma ceninha, então, né, que é a nossa última imagem, a ceninha de uma pessoa, né, muito emocionada aqui, né, ganhando essa flor de Natal, alguns chamam assim, tem outros nomes em outros lugares, né, feliz da vida, né. Acho que aqui a gente pode fechar a apresentação, né, e só situar, né, as pessoas que não estão familiarizadas e não têm compromisso, né, obrigação nenhuma de estarem familiarizadas com a linguagem da arte, mas tem umas coisas muito legais assim que a arte inventou nos últimos 60, 70 anos, né? Uma delas, e isso foi muito importante na Revolução Estudantil de maio de 68, né, em Paris, tinham artistas trabalhando lá com os estudantes na pré-revolução e estavam trabalhando uma ferramenta que é muito bonita, que se chama a invenção de situações inesperadas. O inesperadas aqui é por minha conta, mas era isso, invenção de situações. Então, algo que não foi programado, não é esperado, alguém pensou, né, para suscitar uma situação. Algo que não está na nossa rotina, né, com que a gente se depara, que nos tira um pouquinho do automatismo cotidiano e nos permite pensar, sentir uma liberdade, né, de nos relacionar com algo que não é útil, não é funcional naquele momento, mas que nos traz um bem-estar, que nos traz uma boa ideia, que nos traz um desejo, que nos traz uma pergunta, que nos faz conversar com outros e que nos faz talvez pensar, por que eu não posso criar uma situação assim que faça com que as pessoas por um momento parem em torno de algo, né, que nos faça comungar por um instante. São as criações de situação, né? Esse movimento se chamava o situacionismo internacional situacionista, eles existiam para criar situações. Isso que a Teresa faz tem, vamos dizer, ecoa nesse trabalho, né, o Jardim de Passagem, o uso dessa ferramenta. Né? Ela criou uma situação transitória e criou algo mais especial, uma comunidade transitória, né, conectada pela empatia, né? Então, há uma sinergia aí, ou seja, todos juntos fazem melhor do que um faria e outro faria separadamente.